esta proposta vem recuperar grande parte dos encontros, interpretar e parte do encontro escolher da etapa 5 do projeto CIS, que estava previsto e foi feito precisamente no primeiro ano do projeto, mas foi este que apanhou, não é? Coincidiu com a pandemia e, portanto, foi esta etapa que foi colocada na televisão, naqueles programas que saíam à quarta-feira, isto para os catequistas que estavam com o CIS nessa altura. A opção aqui pela ecologia integral tem a ver também com o facto de termos proposto para a catequese da infância um tema análogo para a vivência do tempo litúrgico da Quaresma e da Páscoa. Por isso, sobretudo para as paróquias, portanto, qualquer paróquia pode optar por este projeto, mas para as paróquias, e percebemos que quando foi da apresentação dos materiais para a infância, que tem esta preocupação de ter a catequese da infância e a catequese da adolescência num caminho análogo, esta proposta pode facilitar então a vivência com os adolescentes relativamente a este tema da ecologia integral. Nós temos o plano, são 4 encontros. O primeiro encontro, que lhe damos o nome Escutar, é um encontro que trabalha o texto bíblico da criação com um particular cuidado na introdução a este texto. Sabemos que ele levanta algumas dificuldades relativamente a estas questões da interpretação do texto sobre o sentido científico da natureza e da criação da natureza e do surgimento da natureza e o sentido bíblico. Portanto, há aqui algum cuidado para grupos, sobretudo para grupos que ainda não tenham tratado este tema ou nos quais este tema não esteja ainda pacificado. Depois temos um segundo encontro que aprofunda o sentido do texto e que, falando e apresentando os 3 âmbitos de relação nos quais se contextualiza a existência humana e que o Papa Francisco apresenta na Laudato Si: relação com Deus, relação com os outros e relação com a natureza. De propósito, aqui não incluímos o 4º âmbito que o Papa fala, a relação consigo próprio, porque nos pareceu que seria mais simples fazer só estes 3. O terceiro encontro, Rezar, é um tempo de oração na natureza, com 4 momentos, digamos assim. Depois já vamos ver detalhadamente os esquemas. E o encontro Escolher é o encontro, então, do projeto, no qual se conceptualiza este conceito da ecologia integral, do consumo sustentável, que é o que está trabalhado na proposta para a infância, e depois há a proposta de os adolescentes participarem na Festa da Fraternidade, que é o encontro conclusivo da proposta para a infância, e de desenvolverem na paróquia um foco de conversão ecológica júnior. Portanto, em termos de calendário, então, no tempo da Quaresma, temos a realização dos encontros, com os materiais chamámos-lhe aqui Caderno de Catequista, que é este guião que tem cerca de 25 páginas, creio, com todos os esquemas dos encontros, e está também, vamos disponibilizar também, chamámos-lhe o Caderno do Adolescente, que é o caderno da etapa 5 do CIS com algumas adaptações. Não é todo, é só algum, mas como ele será disponibilizado em PDF, portanto os catequistas depois poderão usá-lo da forma mais conveniente, ou imprimindo mesmo em caderno e distribuindo aos adolescentes, ou até mesmo aquelas paróquias que não chegaram a distribuir o diário de bordo 5 por causa da pandemia. Recordo que várias paróquias comentaram isso comigo. Se ainda tiverem, e for o caso, podem reaproveitar esses diários de bordo da etapa 5. Depois, portanto, isto no tempo da Quaresma, a realização dos encontros 1 a 4,
a participação ou até a própria organização da festa da fraternidade nos domingos, no domingo 2 ou no domingo 3 da Páscoa, mesmo que as crianças não façam e os adolescentes queiram fazer, podem organizar só os adolescentes a festa da fraternidade e depois, durante o tempo da Páscoa até final do ano, então, o desenvolvimento ou criação do foco de conversão ecológica júnior, que não necessita de grande material, a não ser esta questão dos inquéritos de diagnóstico que fazem parte aqui do guião do catequista. Vamos então ver agora encontro a encontro. Portanto, este encontro escutar, para quem esteve no CIS, era o encontro interpretar a palavra de Deus. Ele está praticamente igual, fizemos aqui algumas adaptações, contudo, como já lá vão 4 anos, eu vou aqui passar assim cada uma das etapas de cada um dos encontros, para nos situarmos e depois poderes colocar as vossas questões no caso deste texto. Portanto, vamos aqui compreender o sentido teológico da criação e descobrir que o ser humano, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, é chamado a relacionar-se de forma ajustada com a criação, com os outros e com Deus, sendo que este objetivo é trabalhado sobretudo no encontro a seguir, no encontro aprofundar, no 2. Nós aqui vamos ter aqui um cuidado particular com esta introdução ao texto bíblico, mesmo relativamente ao que tinha sido publicado no Diário de Bordo do Catequista para o encontro do CIS e depois como que quando se gravaram estes programas na televisão com estes encontros, tivemos que fazer toda uma reorganização e uma revisão dos encontros. E esta parte de introdução ao texto bíblico, foi aquela que foi mais trabalhada e, do nosso ponto de vista, trouxe aqui uma melhor sistematização. Daí que a nossa proposta é de se visualizar ou utilizar os conteúdos do respectivo programa do CS. Portanto, o que é que vamos fazer? Está aqui esta proposta de se começar o encontro com o poema A Vida, de Madre Teresa de Calcutá, a apresentação do projeto Ecologia Integral, para os adolescentes terem um bocadinho a noção do que é que vai ser o resto a catequese no resto do ano, e depois aqui esta questão de o universo, a origem do universo e da vida. Há aqui uma conversa introdutória que é feita no vídeo, mas que foi retirada do vídeo para que também os adolescentes se possam implicar eles próprios nesta descoberta. E o que se pretende nesta quase brincadeira introdutória é que eles compreendam, como diz aqui na coluna das observações, que os adolescentes compreendam que qualquer realidade pode ser conhecida sob diversos pontos de vista. Não é? Não há só uma forma de conhecer a realidade. E aqui toma-se como exemplo a amizade. Levantar várias hipóteses de aprofundar o tema da amizade sobre diversas disciplinas. Por exemplo, se for em inglês, pode-se fazer um poema sobre a amizade em inglês. Se for matemática, pode-se calcular a média de mensagens diárias que enviamos aos amigos. Isto são hipóteses que estão aqui, mas pode-se escolher outro tema com o grupo e os adolescentes podem inventar outras hipóteses, recorrendo a outras disciplinas de forma de conhecer essa realidade. O que importa aqui é chegar a estas 4 questões aqui. Como, quando, como, porquê e para quê. Porque estas questões são aquelas que nós, como seres humanos, colocamos para conhecer as realidades da vida. E são elas que nos vão guiar aqui nesta consciência de que o ser humano, relativamente à origem da vida e do universo, fez muitas perguntas, é devido às suas perguntas que foi avançando no conhecimento, mas também na compreensão mais funda desta realidade. Portanto, depois disto é que se introduz o vídeo. O vídeo tem 8 minutos, mas eu se calhar vou passá-lo. Olá, boa tarde. Eu sou a irmã Isabel Martins, do projeto CIS Aprender a Dizer Sim. Olá, boa tarde, Veríssimo, então. Olá, eu sou a Júlia.
Eu sou a Máxima, olá. Nós, os seres humanos, somos uns seres perguntadores. Nós gostamos muito de fazer perguntas. E há perguntas que atravessam todos os tempos, todas as civilizações, todas as línguas e povos, como, por exemplo, de onde viemos? Onde estamos? De quem somos nós? E às vezes essas perguntas surgem quando a gente observa o céu estrelado numa noite límpida, que é tão bonito. Eu gosto de ver as estrelas. Quando olho para o céu, sinto que está alguém lá em cima a olhar para mim. Eu acho que existe um mundo tão grande e nós não conhecemos quase nada. O universo é tão grande. Sim, eu também gosto muito de olhar o céu estrelado. Quando olho assim para o céu estrelado, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, particularmente quando era pequena, ou à porta da casa dos meus avós. Quando eu olho o céu estrelado, eu penso assim, quem somos nós no meio disto tudo? Este ser humano capaz de amar, capaz de se conseguir relacionar com outras pessoas. Capaz de pensar. Que também escuta. que também ri, não é? que também chora quando escutamos, que também dança, que canta. Este ser humano fantástico. Quem somos nós? A ciência dá-nos uma grande ajuda. Os cientistas são aquelas pessoas que estão sempre a colocar perguntas e à procura de respostas para responder a essas perguntas. E eles vão-nos dando dados. Não têm dados definitivos, mas vão-nos dizendo o que é que em cada momento é mais aceite. E neste momento o que é mais aceite é que o universo surgiu Há cerca de 15 mil milhões de anos atrás. Há imensas teorias sobre isso, mas a mais aceita é a teoria do Big Bang, que aponta para uma grande explosão inicial. Mas já a espécie humana só surgiu há 5 milhões de anos atrás. Houve vários organismos simples que se desenvolveram e deram origem a várias espécies diferentes, entre elas a vida humana. Mas nós também colocamos outras questões. Por exemplo, porquê é que surgiu o universo? Para que é que surgiu a espécie humana? Para nós cristãos dizemos que é por amor. E para quê? Deus criou o universo e ofereceu ao homem como um projeto de vida que quer construir com ele. Para que o homem viva numa relação harmoniosa com Deus, com os outros e com toda a criação. O poema bíblico da criação dá-nos pistas importantes sobre isto. Qual é o nosso lugar neste mundo? Para que é que Deus nos criou? Quando é que esse texto foi escrito? Olha, foi escrito no século VI a.C. Há 2600 anos. É verdade, é um texto que é muito antigo. E sabem, nessa altura as pessoas não tinham nenhum conhecimentos científicos como nós temos hoje. Não sabiam o que era um cometa, nem um planeta, nem a evolução de uma planta ou de um animal. Mas havia uma coisa que eles sabiam, é que Deus nunca os abandonava, que Deus estava sempre com eles. Vocês conhecem alguns episódios do Antigo Testamento? Eu conheço a história do Sansão e da Dalila, em que lhe cortaram as tranças e ele perdeu as forças. Eu conheço aquela em que Deus ajudou Moisés a tirar o seu povo do Egito para irem para a Terra Prometida. É muito interessante vocês trazerem esses dois episódios. Sansão foi alguém que governou o povo de Deus em nome de Deus. E pelo seu governo, o povo ficou a saber que Deus nunca o abandonava porque o conseguiu libertar dos inimigos. E algo semelhante tinha acontecido antes com Moisés, quando, através de Moisés, Deus tinha retirado o povo do Egito, onde eles eram escravos, e eles ficaram a saber que Deus estava sempre, sempre, sempre com eles. E depois, com o passar dos séculos, eles foram compreendendo no seu interior que se Deus estava sempre com eles, era ainda mais do que aquele que está sempre connosco, mas era o seu Criador. Nós temos origem em Deus. É como nos diz o Papa Francisco, que nós fomos concebidos no coração de Deus. E este é o olhar da fé. E foi este olhar de fé que aqueles homens e mulheres do século VI a.C. colocaram neste belo poema da criação. O ser humano é criado por amor
É alguém capaz de entrar em comunhão com outras pessoas. O ser humano é tudo isto ao mesmo tempo. É uma espécie que surgiu há cerca de 5 mil milhões de anos, como nós temos aqui do lado esquerdo do nosso quadro, fruto da evolução das espécies, mas é também como nós temos aqui do lado direito, alguém criado por amor, alguém capaz de entrar em comunhão com os outros. É tudo isto ao mesmo tempo. Reparem que há aqui uma linha tracejada, o que significa que tanto os dados da ciência como os dados da Bíblia não são dois campos estanques. Eles dialogam uns com os outros e para conhecer a realidade sobre o ser humano precisamos de atender a um lado e ao outro, precisamos de olhar para os dois lados e de fazer uma síntese. E os papas ajudaram-nos a compreender esta realidade. Mas como? Olha, o Papa João Paulo II usou a imagem de um avião. Um avião? Sim, um avião quantas asas tem? 2. E para que é que ele precisa das asas? Para dar estabilidade ao avião para poder voar. E acham que ele pode voar só com uma asa? Não. Nope. O Papa João Paulo II diz-nos que para encontrarmos a verdade sobre a realidade precisamos destas duas asas, da asa da ciência e da asa da fé. Depois, a seguir, o Papa Bento XVI alertou-nos que a asa da fé não pode voar sozinha, precisa também da asa da razão. Nós temos que pensar sobre a fé. E o Papa Francisco alerta-nos para o facto de a asa da ciência também não pode voar sozinha, ela precisa da asa da fé. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a ciência não é absoluta, ou seja, a ciência, o avanço do conhecimento científico tem que servir para também o avanço e o respeito da dignidade de todas as pessoas, porque todas as pessoas têm dignidade. Mas existem cientistas crentes? Sim, há muitos cristãos que são cientistas, grandes homens de ciência de toda a história da ciência foram e são padres, monges, homens e mulheres de igreja. Vocês até sabem que o Vaticano tem no Arizona um telescópio muito grande, onde estão telescópios de outros cientistas e que há muitos cientistas lá que continuam a investigar a origem do universo e a origem da vida. Esse pode ser um bom tema para investigar, se vocês tiverem curiosidade. Não sabemos o que é que eles vão ter curiosidade. Portanto, este é um vídeo, então, que pode ser utilizado e que nos dá aqui esta perspectiva de que o texto da criação é uma contemplação, uma interpretação de fé relativamente à origem do ser humano e é nesta ótica, então, que nós entramos, de facto, a trabalhar o texto. Portanto, Deus cria o universo por amor e oferece-o ao ser humano como um projeto de vida que quer construir com ele, e o ser humano foi criado por Deus, por amor, para viver na relação com Deus e com os outros, guiar, cuidar e proteger de toda a criação de forma harmoniosa. Este vídeo, não é? Os quadros que são utilizados neste vídeo estarão no caderno. Temos aqui o exemplo da página do caderno. Temos aqui esta síntese para entender a narrativa da criação, fé e ciência, o que é o texto da criação e o que é que o Papa Francisco nos diz sobre a criação, na Laudato Si, e depois na página seguinte, que há de ser a página 3, temos o tal quadro que aparece no vídeo, que nos explica os dados da ciência, o que é que a ciência nos diz sobre o universo e sobre a espécie humana, e qual é a perspectiva bíblica sobre o universo e sobre a espécie humana como duas perspectivas que se complementam. Portanto, no diálogo após o vídeo, estes quadros podem ser utilizados. E entramos agora sim, então, no texto da criação, já devidamente situados perante ele. É um texto que está adaptado, é um texto muito longo, todos certamente nos lembramos da sua leitura como primeira leitura da Vigília Pascal, mas o texto está aqui preparado em forma dialogada e é muito importante que ele seja feito em forma dialogada. Porquê?
porque este poema foi redigido para ser utilizado na liturgia judaica no templo. E ele tem todo um ritmo de escrita que nos dá a mensagem, nos ajuda a penetrar no seu sentido a partir dos verbos que utiliza. E por isso a distribuição de vozes para a leitura do texto, e são 6 exatamente, destas 6 vozes é muito importante para se perceber o ritmo e a sonoridade do próprio poema. Portanto, será muito importante fazê-lo assim, tal e qual como está. E o refrão aqui, Deus viu que era bom, Deus viu que era muito bom, tudo isto nos vai ajudar a perceber a mensagem do texto. Ele está também no caderno dos adolescentes, aqui com as respectivas vozes, como podemos ver. Vamos aqui vendo uma coisa e outra. Então, depois da leitura do texto, os adolescentes são convidados a descobrir o que significa ser criada à imagem e semelhança de Deus. E num primeiro momento eles vão sublinhar os verbos que descrevem a ação de Deus e que estão atribuídos a cada uma das vozes. Cada voz faz uma ação de Deus e a 6 diz o que é que acontece na sequência da ação de Deus. Portanto, temos os verbos criar, dizer, ver, separar, fazer, chamar, dar, descansar e abençoar. E o catequista explica então que estes verbos descrevem a total soberania de Deus face ao mundo e Deus é reconhecido como aquele que tem o poder para agir. E aqui sublinhou-se aqui esta parte de uma progressividade que atinge a sua plenitude no ser humano. É muito bonito ver como, quando se diz que Deus viu que era bom, que é a frase que todos dizem, Deus viu que a luz era boa. Depois, aqui, Deus viu que isto era bom. Depois, Deus viu que era bom ali as ervas. Depois Deus viu que era bom o firmamento do céu, mas quando chega ao ser humano, Deus diz que viu que era tudo muito bom. Portanto, há esta progressividade até chegar ao ser humano como o cume da criação. Isto é muito importante perceber. Pois no seu caderno, os adolescentes vão ter uma outra página, não é? Que tem, portanto, eles sublinham aqui no texto os verbos, mas depois vão encaixar os verbos aqui nestas linhas, não é? Para então começarmos a compreender como é que Deus se relaciona com o ser humano. E o catequista tem as soluções, portanto, Deus toma a iniciativa de criar, diz que as coisas acontecem, Deus vê que a sua obra é boa e bela, Deus separa as águas, Deus faz as plantas e os animais, Deus chama as coisas pelo nome, Deus dá a terra aos seres humanos, Deus abençoa o ser humano e ao 7º dia Deus descansa. E pretende-se que neste encontro fiquemos com esta contemplação da natureza e por isso terminamos, porque já é um encontro longo, terminamos com este encontro, com este cântico que vou-te mostrar, que depois está mais à frente no caderno do adolescente, na página 11, e também estará lá o respectivo QR Code para o catequista, que nos ajuda a contemplar. Este poema convida-nos a uma atitude contemplativa diante da criação, mais do que estar ainda a racionalizar aqui a obra de Deus Criador. Pronto, depois aqui é o texto que está no caderno do adolescente e passamos agora ao encontro 2, que é o encontro aprofundar. E vamos aqui sim descobrir que o ser humano, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, é chamado a relacionar-se de forma ajustada com a criação e com os outros seres humanos. E neste encontro nós vamos aqui aprofundar alguns elementos que depois vão-se todos encaixar no encontro 4, de forma que vai ser muito fácil apresentar depois o conceito de ecologia integral. Concretamente, o aprofundamento do texto bíblico, a explicitação dos 3 âmbitos de relação nos quais se baseia a existência humana e a compreensão do mundo como uma realidade na qual tudo está interligado. Portanto, começamos a proposta com o cântico O Sabor da Maçã. Tanto o cântico anterior como este depois vão ser usados no tempo de oração.
Começa-se por recordar o encontro escutar, o encontro anterior, o sentido do poema bíblico, o modo como Deus se relaciona com o mundo. E refere-se aqui, o catequista vai referir aqui que o texto bíblico apresenta uma continuidade entre a ação de Deus e a ação do ser humano. Assim, o que Deus é para o universo, para a criação, nós somos chamados, por sermos imagem e semelhança de Deus, a sê-lo do mesmo modo para a criação. Não é? A relacionar-se de uma certa forma com Deus e com os outros e com a criação, afirma o Papa Francisco no número 66 da Laudato Si. E, seguidamente, portanto, o catequista convida os catequizandos a olharem para o seu caderno. Eu vou aqui voltar, portanto, na página seguinte, eles vão ter aqui, então, isto ainda não está feito, isto é o início do encontro, a primeira página do encontro aprofundar, temos os 3 âmbitos de relação e nas 2 páginas seguintes temos aqui um texto da Laudato Si que nos ajuda a compreender cada um destes âmbitos. O que é a relação com a criação, a terra, a relação com os outros e a relação com Deus. Não é? E, portanto, lendo estes textos, em grupo, os adolescentes vão preencher o que é que descobrem sobre estes âmbitos de relação aqui nesta página. Vão registá-lo aqui. Isto é o primeiro registro, porque depois vamos voltar aqui a esta ideia. Portanto, o catequista tem aqui os textos, não vamos agora estar a ler, e no final, cada um, isto pode ser feito em pequenos grupos, e no final cada grupo faz a partilha em grupo grande. E depois temos aqui a síntese doutrinal, então tudo está interligado, que também está no caderno do adolescente, nas narrações bíblicas da criação, tão antigas e ricas de profundo simbolismo, já estava contida a convicção atual de que tudo está interrelacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Bem, tudo está interligado, já vem aqui desembocar nesta afirmação que nos há de ajudar aqui a compreender a ecologia integral. E depois temos aqui como oração final este cântico, tudo está interligado, que é um cântico que está num vídeo e que foi publicado por ocasião do Sínodo da Amazónia. E depois passamos ao encontro rezar. O encontro rezar é um momento de oração, se possível, na natureza. Onde for possível, é bom. E é um exame de consciência sobre a relação que cada um tem com a criação. Portanto, mesmo aqui, para quem está recordado da nossa proposta para a infância, estamos a par, porque lá também se propõe um exame de consciência ecológico, tanto às crianças como às famílias. E esta oração, como vamos ver, tem 4 momentos, ela é unificada por um elemento simbólico, cada momento inicia com um gesto simbólico, e há aqui uma ressalva relativamente ao lugar escolhido, porque deve permitir um ambiente de recolhimento, de modo a que o grupo esteja afastado das outras pessoas, mesmo que seja num jardim, ou, não é? Mas que permita alguma intimidade entre o grupo, para que não se distraiam, e também, tanto quanto possível, é preferível que este momento de oração seja feito por cada grupo, porque se for feito ao ar livre, é mais fácil estarmos em grupo pequeno, escutamos melhor os cânticos do que num grupo muito grande, sendo ao ar livre, dispersa. Depois temos aqui o que precisamos para o elemento simbólico, já vamos ver, os áudios, coluna de som e mantas para se sentar no chão. Então nós começamos com o cântico Vou-te Mostrar, que já tinha sido cantado num encontro anterior, e vamos começar por tomar consciência que a criação é um dom que se recebe. E por isso a primeira coisa que se faz, portanto, cá está o tal gesto, é colocar uma taça com água no centro do grupo, de modo que todos possam observar. E aqui os adolescentes são muito ativos nesta oração, porque todas as falas estão distribuídas por eles e a celebração está por inteiro no caderno do adolescente. Eu vou passar aqui, só não tem os gestos, só não tem a menção dos gestos, para serem o fator surpresa, porque é mesmo assim essa dinâmica. Se conhece os gestos previamente, depois já temos mais dificuldade em os viver. Mas todos os textos
a canção, e depois eu ainda vou acrescentar aqui os respectivos QR codes de cada canção, os textos e a divisão das falas, está tudo no caderno do adolescente. Pronto. Então, começamos por colocar uma taça de água e por contemplar a natureza. E depois, a seguir, desta breve introdução, há aqui um desafio de cada um procurar no espaço em que se encontra algum elemento da criação que lhe fale de Deus e trazê-lo para junto de si, não é? E depois de termos este reforço de como é bom estar na natureza, retomamos então este texto. Tudo isto são textos da Laudato Si, como foi dito em cima, ou das mensagens para o Dia Mundial da Oração do Cuidado da Criação, e vamos retomar aqui. Tudo é belo aos olhos de Deus, é o refrão que aqui nos acompanha, e terminamos este momento com o sabor da maçã, o cântico que também já foi cantado nos encontros anteriores. E depois disto passamos a um segundo momento, que começa também com um gesto, e naquela taça com água vamos sujá-la com lixo. Atenção que deve ser um lixo que possa ser retirado, porque ele mais à frente vai ser retirado, que ao ser retirado não deixa a água suja. Portanto, lixo sólido ou algo assim. Não é? E de facto vamos aqui contemplar como o ser humano não é capaz de cuidar da natureza, mas que a explora. E o texto vai nesse sentido. Um crime contra a natureza é um crime contra nós. Não é? Os crimes contra a natureza e o apelo a refletir sobre os nossos estilos de vida, a comida, o consumo, as deslocações, a utilização da água, da energia, por aí fora. Coisas aqui muito concretas e que nós abusamos porque nos fazemos donos da criação. E temos aqui então um cântico penitencial no fim de tomarmos conta, de tomarmos consciência de como nós não respeitamos a natureza. E a seguir, cada um vai assinalar no seu texto, que dimensões de pecado é que identifica na sua vida. Relativamente a este abuso da natureza, mas também pode, a seguir, pensar noutras situações que reconhece como pecado em qualquer um dos âmbitos de relação. Portanto, temos aqui um momento de exame de consciência. Relação com os outros, relação com Deus, como é que é? E pode acrescentar no seu caderno. Para este momento mais de exame de consciência, se ajudar, eles podem se dispersar para ter cada um o seu espaço próprio e depois voltam a juntar-se e canta-se o cântico penitencial. Depois entramos no terceiro tempo, um novo estilo de vida. Vamos retirar o lixo que está na taça, que está na água da taça, e vamos aqui a estas pistas que o Papa Francisco nos deixa na Laudato Si, e este ânimo para que mudemos os nossos comportamentos, optemos por mudar. E há esta pergunta que fica aqui no ar: que hei de fazer? Que hei de fazer? Que hei de fazer? Cuidar da criação, evitar o uso do plástico, reduzir o consumo, diferenciar lixo, por aí fora, não é? E então, até dar forma ao estilo de vida. E eles são, então, convidados a pensar e registar que pequenas ações diárias podem adotar no seu dia-a-dia de forma a contribuir para o cuidado da criação, assumindo assim o compromisso de a realizarem. Há um pequenino campo de registro, e eles vão lá fazer isto, e após este momento, então conclui-se com o cântico: faz o que Deus espera de ti. E finalmente vamos agradecer pela criação. E então vamos colocar uma flor na taça que está, na água que está na taça. Uma flor. A água tem vida, a água gera vida. Quando fizemos este programa na televisão, até colocámos lá um peixinho. A água ficou lá com um peixinho, não é? Então, o catequista explica que encontramos diferentes salmos na Bíblia que nos falam do louvor, e somos convidados aqui a rezar em conjunto o Salmo 148 de louvor pela criação. E no final, cada catequizando é convidado a escrever um poema de agradecimento pela criação. Podem-se fazer a partilha
E estas orações de agradecimento podem ser utilizadas como orações de início ou de final de encontro, depois nos encontros a seguir. E conclui-se com este cântico de Tésia. E chegamos então ao encontro 4, o encontro escolher. É o que está mais diferente do encontro, do que estava na etapa 5 do CS. Portanto, nós, então, temos aqui um primeiro momento em que se trabalha os conceitos de ecologia integral e de consumo sustentável, e depois um segundo momento em que são lançadas as propostas de ação, ou seja, de participação na Feira da Fraternidade e a implementação de um foco de conversão ecológica júnior. Temos aqui 2 vídeos. Portanto, começa-se com uma das orações que eles redigiram no encontro 3, retoma-se a experiência do encontro anterior, recorda-se que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, o chamamento a viver como criatura, que como o ser humano se tem considerado dono e não guardião da criação, é urgente um compromisso em viver novos estilos de vida. E sublinha-se que estes elementos permitem o conceito, estes elementos permitem, não, isto aqui está mal, que nos introduzem no conceito de ecologia integral, e voltamos aqui a esta noção que a ecologia integral, aqui já nesta página, que há de ser depois a página 17, que o que é que eu aprendi desde a última vez e sem olhar para lá, sem consultar a página anterior, o que é que eu aprendi por isso está aqui o meu nome, o que é que eu aprendi e já descobri sobre esta relação com Deus, com a relação com os outros e a relação sobre a criação. O que é que isto quer dizer? Não é? E depois a seguir sim é que aparece o vídeo sobre a ecologia integral, que é um vídeo muito curtinho, é um vídeo brasileiro, mas de facto era já o que estava proposto para a etapa 5 do CS, e eu tentei ver se havia alguma coisa mais atual, e das várias coisas que vi, achei que este era o mais curtinho e o mais claro, então, para os adolescentes. E, portanto, o que é que se vai retirar deste vídeo e o que é ecologia integral? Portanto, que a crise ambiental não está separada da crise social, que é necessária uma economia ecológica que procure soluções globais, ambientais e sociais, e que a Terra é de todos e que, portanto, o empenho de cada um nesta causa traz benefícios para todos. E, depois do vídeo, então, o grupo pode completar os registros daquela página. E passamos agora a outro conceito que nos põe aqui então claramente em linha com a catequese da infância, sobre o consumo sustentável, que está intimamente ligado ao de ecologia integral, porque de facto, se cada um só consumir aquilo que precisa, nós não vamos esgotar os recursos da terra. Quando eu consumo, e sabemos que os nossos países consumem muito acima da disponibilidade de recursos, nós estamos a retirar recursos a outros povos e estamos a provocar o desequilíbrio no planeta, o que afeta muito outros povos e, concretamente, provoca pobreza, como sabemos. E, portanto, há aqui um vídeo que explica todas estas questões do consumo sustentável e a importância de cada um consumir apenas aquilo que necessita. E depois vamos aqui fazer um exercício. Nós já começámos aqui a tocar estas questões no exame de consciência anterior, não é? Portanto, não vamos aqui, vamos retomar. Os adolescentes podem ter feito até já alguns propósitos e algum treino para algum novo estilo de vida, mas agora a ideia é, em conjunto, fazer com que uma chuva de ideias sobre que bens ou produtos é que os adolescentes tendem a desperdiçar ou a consumir em demasia. Depois de fazermos assim uma chuva de ideias e de discutir, a ideia é que cheguemos a 3 produtos. E nesta página, que será a página 18 do caderno do adolescente, eu vou aqui diminuir o zoom para se ver, nesta que será a página 18, que tem como título Consumidor Responsável, então o grupo que vai chegar a 3 produtos, podem ser só 2, mas podem ser 3,
vão escrever os produtos aqui, na primeira coluna, vão dizer como é que eles o utilizam, ou seja, que desperdício fazem, como é que utilizam mal e como é que podem passar a consumir, não é? Como é que podem passar a consumir cada um destes produtos. Isto em discussão em grupo, para se estimularem mutuamente. E este preenchimento está aqui indicado então nas colunas. Na primeira coluna, os 3 produtos identificados, na segunda coluna, como uso ou utilizo cada um, e na terceira coluna, como posso passar a consumir. Ele está na primeira pessoa, mas isto pode ser feito em grupo. E depois, o catequista desafia cada membro do grupo a pôr em prática o que acabou de se propor e partilhar a experiência na semana seguinte. Mas é suposto que, desde o princípio até aqui, pode não se conseguir fazer numa semana, mas se não se conseguir fazer numa semana, é bom ser feito em 2 semanas consecutivas, porque agora, a partir daqui, é que se vai entrar, portanto, colocou-se o chão para agora entrar na parte prática, digamos assim. E a parte prática há de começar por partilhar a experiência de reduzir o consumo. Como é que é? Estamos a conseguir? Não estamos a conseguir? É fácil? É difícil? Foi preciso também implicar alguma coisa à família, os irmãos? Eu fiz sozinho? Provoquei alguém? Os amigos? Como é que aconteceu esta experiência de reduzir o consumo naqueles produtos identificados? E então, é aqui neste contexto que o catequista vai apresentar ao grupo a iniciativa da Feira da Fraternidade, que é um encontro festivo a realizar na paróquia após a Páscoa. O que é a Feira da Fraternidade? É uma feira de bens alimentares e ou de roupa em segunda mão. No caso de ser roupa, trata-se da venda de artigos em bom estado, como é óbvio, e um acontecimento que inclui um lanche ou uma refeição comum. E o catequista vai motivar o grupo a integrar esta iniciativa. Se eventualmente a alimentação ou roupa estiver num daqueles três produtos que o grupo selecionou, pronto, então o grupo aí pode já encaixar-se muito bem. Se não tiver se não tiverem selecionado nem roupa nem alimentação, eles podem avaliar se algum dos produtos que eles selecionaram podem integrar a Feira da Fraternidade, aquilo que eles poupam, não é? Ou então encontrar outra forma de colaborar ou mesmo organizar a própria Feira da Fraternidade, não é? Podem não ter roupa e pode não haver essa iniciativa na paróquia, mas eles podem dizer, não, nós vamos aqui aos nossos armários e vamos aqui trazer roupa que já não queremos e fazer ali a Feira da Fraternidade com uma venda ou uma troca de roupa, ali fomentar aqui a economia circular. Depois disto, então, e até ao final do ano, nós propomos alargar a ação ecológica na comunidade cristã pela criação, então, de um foco de conversão ecológica júnior, que é uma proposta da rede Cuidar da Casa Comum. Começa-se, portanto, isto depois da Feira da Fraternidade e de avaliar como é que decorreu, essa parte não está aqui, mas é suposto. Começa-se por dar a conhecer a rede Cuidar da Casa Comum. Esta era uma proposta que integrou o projeto das periferias no 3º ano do CIS, portanto já mais recentemente. Era uma das periferias que era proposto trabalhar. Começa-se por dar a conhecer a rede Cuidar da Casa Comum, que está aqui o link da rede, os objetivos que tem e, portanto, o catequista apresenta ao grupo as ações a desenvolver no âmbito deste projeto. Fazer o diagnóstico, ou seja, o ponto de situação ecológico do grupo e da comunidade cristã, através do inquérito, que está montada a partir da Laudato Si, tratar os dados recolhidos, sistematizá-los e apresentá-los à comunidade, sugerindo medidas a implementar. E comprometer-se junto à comunidade a concretizar pelo menos uma delas, implementando-a num determinado espaço de tempo e criar o foco ecológico, o de conversão ecológica júnior. Todas estas ideias, as ações são registradas em papel cenário e depois o projeto vai sendo desenvolvido. Para conhecimento do catequista, está aqui uma breve explicação do que são os focos de conversão ecológica júnior e, no final, temos então aqui o inquérito às paróquias.
Pronto, e este, assim, sucintamente, é o projeto de Ecologia Integral.